pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui mais uma vez com a nossa disciplina de estágio supervisionado 3, que é a prática profissional no ensino médio, última etapa da educação básica, onde vocês terão aí 100 horas, sendo 20 de orientações didático-pedagógicas, metodológicas e teóricas, e 60 horas na escola campo, mais 20 horas para organizar o relatório reflexivo, socializar esse relatório reflexivo. E hoje a gente está aqui justamente para falar do relatório reflexivo, né? Que é o relatório que você vai produzir a partir das suas experiências de estágio, tá bom? Então, nesse relatório, nesse relato, vocês têm aqui a capa, né? Na mesma forma como vocês fizeram nos demais, né? Nós temos aqui é, todas as experiências vivenciadas precisam ser relatadas, tá? Então, nesse relatório reflexivo, vocês irão destacar desde a chegada na escola, a dificuldade ou facilidade na formalização desse estágio supervisionado, tá? A experiência, como é que foi a escola de ensino médio, porque até então vocês tiveram contato com a escola de ensino fundamental 2, né? Agora vocês terão contato com o público e com conteúdos que requer uma maior complexidade no planejamento das situações didáticas, né? Tudo isso requer uma atenção maior por parte de vocês nos aspectos técnicos didáticos, tá bem? Daqui nós temos a capa, tá? Então, esse nosso relatório é reflexivo, tá? Relatório reflexivo, ele vai trazer todos esses aspectos vivenciados no âmbito escolar, tá bom? Então, aqui, ó. Relatório reflexivo apresentado, aqui a apresentação, tá bom? E aí a gente segue onde nós chegamos aqui no sumário, onde vocês, assim como na experiência passada do Ensino Fundamental 2, irão identificar a escola, falar um pouco acerca da gestão administrativa, pedagógica, a coordenação pedagógica, como é que funcionam conselho escolar, conselho de classe órgãos colegiados afins, entendeu? Então, não é, aqui é um modelo, tá bom? Um modelo sugestivo para vocês, mas que vocês podem estar incrementando de acordo com o que tiver na configuração da escola onde você está estagiando, na escola campo, tá bom? Projeto político-pedagógico, regimento escolar, observação da sala de aula, que vocês terão uma carga horária de 20 horas destinada a, a essa observação, tá certo? E observação da sala de aula, planejamento de situações didáticas, vocês irão ter um momento, uma carga horária só para planejar situações didáticas. Na nossa aula passada, nós trabalhamos esse planejamento das situações didáticas, tá? E aqui um registro reflexivo, onde o aluno vai destacar situações principais, que é quando a gente traz aqui como um relatório reflexivo, é para dizer que ele não é apenas descritivo, mas que você precisa estar emitindo sua opinião, o sentimento que você teve nessa sua experiência. Quer dizer, algo também introspectivo, onde você entra como autor, né, desse relatório com a sua opinião, o que que você, a percepção que você teve a partir dessas vivências, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses. Ao longo do seu relatório reflexivo. A identificação da escola, como vocês já sabem, a escola de ensino médio, vocês vão falar um pouco acerca do histórico dessa escola, o tempo que foi fundado, quantos alunos que compõem a escola, um pouco da formação profissional, um pouco dos aspectos físicos profissionais que atuam nessa escola, tá bom? Então, vocês têm que destacar quais parte da estrutura física, a formação, como é que é, tudo isso tem que vir aqui. As fotografias vocês deixam para os anexos, tá bom? Falar um pouco da gestão administrativa e pedagógica, ou seja, destacar como é que acontece
como é que é composta a direção da escola, coordenação da escola, a secretaria da escola, como é que é essa composição, faz um pouco do link com a legislação atual, a lei de diretriz e base ou a Constituição, acerca da gestão democrática de ensino, balizando aí esses princípios democráticos e também como é que é feita a escolha desses coordenadores, se são em conformidade com a legislação em vigor ou não. Você destaca isso e traz aí nesse tópico, tá bom? Quando eu falo de conselho de classe, conselho escolar, grêmio estudantil, toda essa parte também faz parte dos aspectos democráticos da escola, tá bom? Então, vocês destacam quais que funcionam, como que é o funcionamento, se é de 2 em 2 anos, que é a renovação da equipe que compõe esses órgãos, tá bom? É fazer traz um pouco da legislação do conceito, do que é cada um, e aí um pouco da aplicação à escola campo. Como é que na escola campo, onde você está, como é que isso vem acontecendo, como é que vem sendo colocado em prática. O projeto político pedagógico, tá bom? Também está em consonância com o que prevê a Constituição e a LDB, e aí você vai falar um pouco de como é que é formado esse PPP lá da escola onde você vai trabalhar, onde você vai executar o seu estágio, tá bom? Então, é falar um pouco de como é que é feito, como é que é a participação dos membros que compõem, se ocorre em conformidade com a legislação. O regimento escolar, que é toda a normativa de como é que a escola está configurada, cada um desses elementos precisam ser destacados aqui. Como eu disse, você traz um amparo legal, conceitual, teórico, conceitual, e em seguida você aplica à sua escola. Nesse momento, você já vai falar de quê? Da observação da sala de aula. O momento que é retirado da sua carga horária para observar a sala de aula, aí você vai, em cada momento, você leva lá o seu caderninho, faz as anotações e depois transcreve para cá e ainda faz a reflexão, né, aqui no seu relatório reflexivo, do que você observou, tanto no comportamento dos alunos, a relação dos alunos com o professor titular da turma, que é o seu supervisor de estágio, e aí fazer uma conclusão acerca disso. O que que você achou, referente ao que você esperava de uma aula de matemática, de ensino médio, de conteúdo tal, executado tanto no fundamental quanto no aspecto participativo, no que se refere aos conteúdos, a uma participação ativa dos alunos, dando feedback sobre estarem, de fato, fazendo a aquisição dos conhecimentos que estão sendo postos em sala de aula, pode fazer comentários acerca da metodologia do professor, claro que tudo numa linguagem formal, apropriada ao seu relatório reflexivo, tá bom? Tudo isso você precisa destacar. Aqui no item 8 que a gente traz o planejamento das situações didáticas, nós estamos nos referindo a situações que você vai planejar, que é o quê? Situação, problema, passando por as diversas etapas que a situação didática exige, né? Que é onde você vai estar pensando no problema inicialmente, fazendo um link desse problema com relação ao que o aluno já tem de conhecimento prévio, as suas vivências, e, por fim, sincronizar esse conhecimento teórico que está ali no livro didático com o que o estudante já conhece, para que haja, então, aquele momento em que ele sai daquela zona de conhecimento empírico e passa a fazer a aquisição do conhecimento tal qual ele deve acontecer, tá bom? Uma construção do conhecimento a partir de vivências. É diferente de você chegar e já ir apenas repassando conteúdos para os alunos. Não, você deve construir esse conhecimento. Nessas situações didáticas, vocês têm que construir de modo que ela possibilite essa construção do conhecimento lado a lado com o estudante produzindo o conhecimento, e assim haverá
possibilidades, maiores probabilidades dele fazer a aquisição de um conhecimento significativo, tá bom? E a regência compartilhada, que é justamente a maior parte da sua carga horária do seu estágio ali no campo, tá bom? É lá onde você vai estar com o docente. Professor, o que é a regência compartilhada? É o momento onde você vai estar interagindo em sala de aula, mas que o professor ele vai estar lá, presente e conduzindo a aula. Você vai ser um coadjuvante nesse processo. Como assim que eu vou atuar como coadjuvante? Você vai auxiliar nas atividades, está resolvendo ele direcionou atividades para os alunos e aí no momento da resolução ele está auxiliando individualmente alguns, tá? Na própria carteira do aluno, você pode fazer o mesmo. Claro que juntamente com o professor. Resolver a atividade, aplicação de provas, o professor lhe solicitar, você pode auxiliar também. Então, é como se você fosse um observador participativo, tá? Onde a responsabilidade majoritária é do professor, mas você está ali participando, né, como coadjuvante, auxiliando nesse processo. Bom, porque no estágio 4 é que você vai ter a regência, que é você sozinho mesmo em sala de aula, conduzindo todo o processo do ensino, tá bom? E da aprendizagem. E aí, a importância do estágio 3 que é onde você vai ter essa regência compartilhada, para que você se sinta realmente preparado para que, quando chegar o momento do estágio 4 você já tenha vivenciado situações que possam servir de apoio, de amparo, para que você possa conduzir esse processo sozinho mais adiante, tá bom? Então, nesse momento, você vai estar desenvolvendo mesmo, mas com só auxiliando ali o professor, tá bom? E aí você destaca esses relatos, que são reflexivos, de qual ponto de vista? Do ponto de vista de que você vai estar auxiliando o professor, e nesse auxílio, que reflexão você tira? Tanto numa visão macro, assim, da sala de aula, quanto numa visão mais micro, pensando na sua participação. Sua participação como auxiliar ali do professor teve uma relevância na sua formação? Escreva um pouco sobre isso, tá? Você descreve situações e aí quando você vai entrar no relatório reflexivo, é você fazendo conclusões sobre aquelas vivências, tá bom? E justamente nesse aqui, nesse registro reflexivo, é onde você faz um aparato geral de todas as etapas, desde o momento de observação, todos os registros que você fez lá, dos aspectos democráticos, gestão pedagógica, gestão administrativa, Grêmio estudantil, conselho escolar, regimento escolar, PPP. Aqui você faz um registro reflexivo sobre todos esses itens que compuseram aí o seu relatório reflexivo, tá bom? É onde você vai dizer se teve uma colaboração significativa para a construção da sua identidade enquanto futuro docente, tá certo? E aí ressalta um pouco de cada um deles. Não precisa ressaltar, elencar como se fosse tópico, vou falar de cada um, não. Você aqui destaca aquilo que trouxe maior relevância, seja negativa ou positiva, mas que impactou mais na sua atuação durante essa disciplina do estágio supervisionado 3, tá bom? É um momento de reflexão, tá? As vivências, em especial aquelas que observação da prática docente, o que é que você compreendeu acerca das metodologias, sobre o aspecto físico da escola, quais foram as lições que você tirou, qual a visão que você tinha acerca das escolas públicas, né? Especificamente do ensino médio, que é que você está hoje, e qual visão que permaneceu em você após essa experiência do estágio, tá bom? Então, esse espaço reflexivo, ele se refere a isso. E aqui são as referências. Professor, mas
quais são as referências que eu preciso obrigatoriamente destacar aqui? As referências do livro didático de matemática que você utilizou, a LDB que você precisa de fato para estar falando acerca da democracia, dos aspectos legais que trazem essa visão democrática da Constituição e, principalmente, todos aqueles que você referenciou ao longo do seu texto, ao longo do seu relatório reflexivo, entendeu? Tudo que você referenciou precisa estar aqui nas suas referências. Você citou a Constituição de 1988, ok. Precisa colocar aqui, Brasil, Constituição da República Federativa, coloca, LDB também, faz a inserção, e os livros. E aqui já tem alguns que vocês fazendo a leitura, que é os da referência básica do seu próprio plano de aula, tá? Que a gente tem, a nossa disciplina de estágio, ela tem uma vasta literatura que você pode pegar também de lá do plano, tá bom? De Pimenta e outros que estão no plano. No arquivo 1, viu? Lá dos planos. São 4 detalhamento de plano. No arquivo 1 tem todas as referências e a todas elas você pode ter acesso, né? Porque tem o link para você acessar. E aí, pessoal, aqui nós temos anexos e ou apêndice. O que são os anexos? São todas as imagens, formulários que não foi você que criou, tá bom? Não foi você que criou. Então, esses são anexos. Fotografias da escola, fotografias da estrutura física, fotografias, fichas que você só preencheu, mas que não foi você que criou. O que seria um apêndice, professor? Seria um questionário que você elaborou, por exemplo, uma prova que você elaborou e quer e quer colocar aqui como apêndice. Isso é um apêndice. Se foi você que criou, ele é um apêndice, tá bom? Se é algo que representa imagens, fotografias e formulários que você já pegou prontos, esses são anexos e precisam estar aqui. Professor, você disse que era para a gente enviar termo de compromisso, né? Carta, o termo de supervisão, a ficha de supervisão do estágio, tudo isso precisa estar aqui também no seu relatório, tá bom? Além de enviar para o meu e-mail, para o CIE, você precisa também colocar aqui no seu relatório, tá bom? Então, boa produção. Por que que nós já estamos colocando aqui o modelo? Para que vocês possam começar a escrever a introdução, para que não fique tudo para a última hora, tá bom? Então, bons estudos, boa escrita e a gente segue à disposição.